Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu like no vídeo, pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. O capítulo Jeremias 25 marca um momento decisivo na mensagem profética, ao anunciar de forma clara e definitiva o juízo de Deus sobre Judá e as nações. Seus versículos proclamam os 70 anos de cativeiro babilônico como consequência da persistente desobediência do povo. É um texto solene que enfatiza a autoridade da palavra do Senhor, a certeza do cumprimento de suas advertências e a abrangência de seu governo sobre toda a história. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Jeremias 25 do livro de Jeremias da Bíblia. 70 anos de exílio. Uma palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. 2. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém foi isto. 3. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. 4. Embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção. 5. Quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. 6. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei desgraça sobre vocês. 7. Mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que fizeram, trazendo desgraça sobre vocês mesmos, declara o Senhor. 8. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras. 9. Convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei um objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. 10. Darei fim às vozes de júbilo e de alegria, às vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e à luz das candeias. 11. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. 12. Quando se completarem os 70 anos, castigarei o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos babilônios, por causa de suas iniquidades, declara o Senhor, e a deixarei arrasada para sempre. 13. Cumprirei naquela terra tudo o que falei contra ela, tudo o que está escrito neste livro e que Jeremias profetizou contra todas as nações. 14. Porque os próprios babilônios serão escravizados por muitas nações e grandes reis, eu lhes retribuirei conforme as suas ações e as suas obras. Breve análise textual e voltaremos à leitura. Contexto geral de Jeremias 25. Jeremias 25 é um capítulo-chave do livro, porque marca uma virada clara. Resume 23 anos de pregação ignorada. Explica por que o exílio vai acontecer. Define quanto tempo durará o castigo, 70 anos. Mostra que Deus é juiz não só de Judá, mas de todas as nações. Aqui Deus deixa claro que o juízo não é repentino, mas consequência de uma longa resistência à sua palavra. Primeiro, a causa do juízo, desobediência persistente, versículos 1-7. Jeremias lembra ao povo que Deus falou continuamente por 23 anos. Enviou profetas repetidas vezes. Pediu arrependimento, abandono da idolatria e mudança de conduta. Mesmo assim, o povo não ouviu.
Continuou adorando outros deuses. Provocou a ira de Deus conscientemente. O problema não foi falta de aviso, mas rejeição deliberada. Segundo, Nabucodonosor como instrumento de Deus, versículos 8-11. Deus declara algo muito forte. Chama Nabucodonosor de meu servo. Isso significa: Deus está no controle da história. Até um império pagão pode ser usado como instrumento de correção. O juízo anunciado. Destruição de Judá. Fim da vida normal. Alegria, casamentos, trabalho. Exílio por 70 anos. Os 70 anos não são aleatórios. Representam um tempo completo de disciplina, suficiente para corrigir e restaurar. Terceiro, esperança futura. O castigo não é eterno. Versículos 12-14. Deus estabelece um limite claro. Depois de 70 anos, Babilônia também será julgada. Isso ensina duas verdades importantes. 1. Deus pune o pecado, mesmo quando usa uma nação para isso. 2. Nenhum poder humano está acima da justiça divina. O juízo de Deus é justo, proporcional e temporário, não vingativo. Voltamos a ler. A taça da ira de Deus. 15 Assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio. 16 Quando o beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidas por causa da espada que enviarei contra elas. 17 Então peguei o cálice da mão do Senhor, e fiz com que dele bebessem todas as nações às quais o Senhor me enviou. 18 Jerusalém e as cidades de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de pavor, zombaria e maldição, como hoje acontece. 19 O faraó, o rei do Egito, seus conselheiros e seus líderes, todo o seu povo. 20 Todos os estrangeiros que lá residem, todos os reis de Uz, todos os reis dos filisteus, de Ascalon, Gaza, Ecrom e o povo que restou em Asdod. 21 Edom, Moabe e os amonitas. 22 Os reis de Tiro e de Sidom, os reis das ilhas e das terras de Alemar. 23 Dedã, Temá, Buz e todos os que rapam a cabeça. 24 E os reis da Arábia e todos os reis dos estrangeiros que vivem no deserto. 25 Todos os reis de Zinri, de Elão e da Média. 26 E todos os reis do norte, próximos ou distantes, um após outro, e todos os reinos da face da terra. Depois de todos eles, o rei de Sesaque também beberá do cálice. 27 A seguir diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebam, embriaguem-se, vomitem, caiam e não mais se levantem, por causa da espada que envio no meio de vocês. 28 Mas, se eles se recusarem a beber, diga-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, vocês vão bebê-lo. 29 Começo a trazer desgraça sobre a cidade que leva o meu nome, e vocês sairiam impunes? De maneira alguma ficarão sem castigo. Estou trazendo a espada contra todos os habitantes da terra, declara o Senhor dos Exércitos. 30 E você, profetize todas estas palavras contra eles, dizendo: o Senhor ruge do alto, troveja de sua santa morada, ruge poderosamente contra sua propriedade. Ele grita como os que pisam as uvas, grita contra todos os habitantes da terra. 31 Tumulto ressoa até os confins da terra, pois o Senhor faz acusações contra as nações e julga toda a humanidade. Ele entregará os ímpios à espada, declara o Senhor. 32 Assim diz o Senhor: vejam, a desgraça está se espalhando de nação em nação, uma terrível tempestade se levanta desde os confins da terra. 33 Naquele dia, os mortos pelo Senhor estarão em todo lugar, de um lado ao outro da terra. Ninguém pranteará por eles, e não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo. 34 Lamentem-se e gritem, pastores. Rolem no pó, chefes do rebanho. Porque chegou para vocês o dia da matança e da sua dispersão. Vocês cairão e serão esmigalhados como vasos finos. 35 Não haverá refúgio para os pastores nem escapatória para os chefes do rebanho. 36 Ouvem-se os gritos dos pastores e o lamento dos chefes do rebanho, pois o Senhor está destruindo as pastagens deles. 37 Os pastos tranquilos estão devastados por causa do fogo da ira do Senhor. 38 Como um leão, ele saiu de sua toca.
A terra deles ficou devastada, por causa da espada do opressor e do fogo de sua ira. Análise textual. Agora vamos a uma explicação didática e organizada de Jeremias 25, com a mensagem principal do capítulo e suas ligações com o Novo Testamento, para facilitar a compreensão sem perder a profundidade do texto. Quarto, a taça da ira de Deus, versículos 15 e 29. Jeremias recebe a imagem de um cálice cheio da ira de Deus, que deve ser dado a beber. Primeiro a Jerusalém, depois às nações vizinhas, por fim, a todos os reinos da terra. Essa imagem ensina que Deus julga começando pelo seu próprio povo. Nenhuma nação fica isenta. O juízo é universal, não seletivo. Beber o cálice simboliza enfrentar as consequências do pecado. Sexto, Deus como juiz de toda a humanidade, versículos 30 a 38. Nos versículos finais, Deus é descrito como um leão que ruge, um juiz que faz acusações contra as nações, um soberano que traz ordem moral ao mundo. A mensagem central aqui é: Deus não ignora a injustiça indefinidamente. Mesmo líderes, pastores, reis, governantes, chefes do povozão responsabilizados por suas ações. Sétimo, mensagem central de Jeremias 25. Este capítulo ensina que 1. Deus é paciente, mas não é indiferente. 2. A rejeição constante da verdade gera consequências. 3. Deus governa a história, inclusive sobre impérios. 4. O juízo tem um propósito corretivo, não destrutivo final. 5. Nenhuma nação ou pessoa está acima da justiça divina. Em resumo, quando Deus fala repetidamente e não é ouvido, o silêncio não é aprovação, é o prenúncio do juízo. Ligação com o Novo Testamento. Jeremias 25 tem ligações muito claras com o Novo Testamento. Primeira, a imagem do cálice. No Novo Testamento, Jesus usa a mesma imagem. O cálice do sofrimento e do juízo. Jesus, porém, faz algo extraordinário. Ele bebe o cálice que a humanidade merecia, oferecendo salvação. Isso mostra continuidade da justiça de Deus, cumprimento máximo da misericórdia em Cristo. Segunda, juízo começando pelo povo de Deus. No Novo Testamento, esse princípio permanece. A responsabilidade espiritual é maior para quem conhece a verdade. Isso ecoa Jeremias. Jerusalém bebe primeiro. Depois, as nações. Terceira, o tempo determinado por Deus. Assim como os 70 anos. O Novo Testamento fala de tempos determinados. Deus age na história com propósito e limite. Nada acontece fora do controle divino. Aplicação prática para hoje. Jeremias 25 nos leva a refletir. Estamos ouvindo quando Deus nos chama à mudança? Confundimos paciência de Deus com permissão? Confiamos que Deus continua governando mesmo em tempos difíceis? A mensagem final é clara. A palavra de Deus ignorada não desaparece, ela se cumpre. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!